Olá, vamos relembrar os 20 anos da Unifra, uma era que marcou a educação em Santa Maria. É o terceiro episódio da série comemorativa aos 70 anos da instituição. O UFN com a comunidade, a terceira mostra da extensão, apresenta como os estudantes atuam nos territórios educativos com projetos que fazem a diferença. Tem o lançamento do selo das ações extensionistas. Agora ficou ainda mais fácil identificar os conteúdos que conectam a universidade com a sociedade. A arte dos estudantes é destaque em Santa Maria. Conheça o acadêmico de design responsável pela identidade visual da Feira do Livro. No Tá na Mídia, uma homenagem a Sebastião Salgado, referência mundial na fotografia documental. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Universo Acadêmico. O Centro Universitário Franciscano, a Unifra, marcou uma era na educação de Santa Maria. No episódio de hoje da série especial pelos 70 anos da Universidade Franciscana, voltamos no tempo para reviver um dos capítulos mais marcantes da história da instituição. Foram 20 anos como Unifra, um período de consolidação acadêmica, expansão de cursos, crescimento da pesquisa e ampliação do contato com a comunidade. Ouvimos quem viveu essa fase e ajudou a construir a qualidade que a universidade carrega até hoje. Além de adquirir disciplina, conhecimento técnico, eu acho que a instituição me tornou uma pessoa mais humanizada. Tem lembranças muito fortes, né, do que a gente viveu aqui. É uma alegria muito grande fazer parte de algo que transforma uma sociedade. Meu nome é Juliana Brasil Vedovoto, eu sou advogada e sou aluna egressa da segunda turma do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu nome é Patrícia Reguelin, me formei na primeira turma de arquitetura em janeiro de 2008. Foi um presente, foi no dia do meu aniversário de 23 anos. E foi incrível, assim, todos os professores foram muito excelentes, assim, eles contaram, assim, pegaram os melhores que tinha na região. Cada disciplina, assim, foi muito especial. Minha mãe Nacida, ela desativou um laboratório de informática e era a época dos computadores caixinha, sabe? E daí eu pedi para ela para eu estudar. Talvez ela nem se recorde, mas ela me deu. Daí eu fazia os meus trabalhos em casa, trabalhava, estudava, aprendi a dar muito valor para isso. A primeira posse que nós tivemos foi na biblioteca. Foi lá. Fiquei muito emocionada, porque eu não esperava, né? Não esperava, porque tinha outra, que era mais antiga, que estava aqui com a gente, né? E daí eu esperava que fosse ela, né? Não eu. Vocês imaginem, uma mulher, quando a maioria dos reitores são homens, eram homens. Uma mulher ainda religiosa e do interior do Brasil, do interior do Rio Grande do Sul. O que alguém lá em Brasília esperaria? Né? Que ia fazer um pouquinho mais do mesmo que se faz. Mas nós tínhamos um projeto, então eu precisava defender esse projeto. E eu o defendi e os convenci. Então foi aprovado em 30 de setembro, 1º de outubro de 98, e nós organizamos então o aporte para o início do centro universitário com o vestibular de dezembro, em que fizemos um avanço enorme. Quando eu comecei na pró-reitoria de graduação, nós tínhamos 8 cursos implantados, sendo aqueles mais antigos, incluindo ali a enfermagem, né, que veio da FACEM,
e depois todas as licenciaturas que já tinham iniciado, né, desde 55, 57. Mas aí nós, ao mesmo tempo, passamos de 8 cursos para 13 cursos, de 13 cursos para 20 cursos, de 20 cursos para mais de 30 cursos, né? E ao mesmo tempo depois a pós-graduação que veio e também ampliou. Então foi assim, foi um momento de muito aprendizado, eu diria, né? Ao mesmo tempo assim, era algo extraordinário, porque eram professores que você tinha que onde procurar os professores também para dar conta de toda essa demanda que vinha vindo, né? A conquista foi que a gente teve um crescimento de número de alunos e como assim um desafio para mim foi que às vezes, por muitas vezes, as aulas iniciavam e eu não estava com o prédio pronto, com a estrutura pronta, tá? Então muitas vezes de noite a gente passava limpando sala, limpando o prédio para no outro dia iniciar as aulas, porque o prédio ficava pronto bem em cima da hora aí, né, de iniciar. Então isso foi um grande desafio, sem dormir também, né? Quando nós pensamos em ser centro universitário ou universidade, essa também foi uma decisão. Vamos comprar uma área ou ficamos na área que temos? Então nós resolvemos naquele momento, depois de vários estudos, inclusive de visitas a alguns terrenos, e depois nós pensamos, mas temos espaço aqui no centro. Então nós verticalizamos ao invés de horizontalizar. E faz muito bem estar no centro. Junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós criamos o primeiro curso de mestrado em matemática em Santa Maria. Na parte de regulação dos cursos de graduação, nós não tínhamos pessoas tituladas. Então, em 2 anos, nós conseguimos titular mais de 10 pessoas. Isso é um fato extraordinário para aquela época, né? Então, quando eu digo que tudo foi criado, o projeto, a concepção, o espaço físico, a biblioteca, o laboratório, mas principalmente a formação de pessoas, professores e técnico-administrativos. Foi uma construção muito linda. Nós tivemos um programa dos cursos de licenciatura, especialmente de pedagogia, no sentido de formar professores para a educação básica. E aí nós estabelecemos um convênio com as prefeituras da região e em 4 anos nós conseguimos formar mais de 700 professores que hoje eles estão ocupando cargos de Secretaria de Educação, eles estão ocupando cargos de direção de escola. Então a transformação que aconteceu interna da instituição, ao mesmo tempo ela se estendeu para a sociedade. Com isso, teve um período que nós tivemos mais de 7.000 alunos dentro da instituição, contando a graduação com a pós-graduação. Eu sou a doutora Léris Bonfante Heffner, coordeno o curso de Medicina da Universidade Franciscana. E daí, quando me convidaram, eu não tive dúvida que eu poderia vir e ajudar a implantar o curso, porque eu vi que tinha necessidade. Então, no final de 2014, foi realizado o primeiro vestibular do curso de Medicina, que teve uma procura maior até do que a gente esperava, para mim até foi uma surpresa. Teve praticamente 69, alguma coisa, candidato por vaga no primeiro vestibular. Eu sou a professora Solange Binotto Fagan, sou vice-reitora da Universidade Franciscana. Então, o investimento institucional era muito centrado na graduação e, claro, infraestrutura, laboratórios, professores, porque era um período de grande efervescência. Mas a gente já percebia muito claro que se tinha um desejo dessa transformação em universidade. E aí, então, começava a se olhar com muito cuidado professores, pesquisadores que tinham, né, o perfil de pesquisa, e também começava-se aí a estimular isso. Eu, desde 2006, eu já sou pesquisadora do CNPq, então tinha muito esse questionamento para mim, até de colegas de outras instituições, perguntando:
mas tu vai constituir a tua carreira na Universidade Franciscana ou tu vai fazer concurso para uma universidade federal? Porque a visão era de que pesquisa só se fazia em universidade federal, grandes institutos de pesquisa. E no início, realmente, a gente tinha essa dúvida, né? Se aqui era o lugar para montar a carreira. Mas logo me dei conta que sim, que aqui eu poderia, além de ter a minha carreira como pesquisadora consolidada, eu poderia, e a resposta ao mestrado em nanociências me deu muito essa certeza 2 anos depois que eu cheguei na instituição, porque eu podia, além de consolidar minha carreira, proporcionar que outros pesquisadores fizessem carreira aqui. E assim, o trabalho em conjunto, pessoas. Eu valorizo muito as pessoas. É o trabalho em conjunto que aconteceu, porque não foi a Imai Nascimento, não foi a Mairani, não foi isso. Foi o trabalho em conjunto com as pessoas, com os colaboradores, que abraçaram com a gente e queriam. É uma história que orgulha gerações. E a cada semestre, cerca de 2.000 alunos e mais de 200 professores e técnicos administrativos participam de atividades de extensão aqui na Universidade Franciscana. Para evidenciar todo esse trabalho, nesta semana foi realizada a 3ª Mostra da Extensão aqui na UFN. Ao longo dos 70 anos de história da Universidade Franciscana, a extensão tem sido um pilar fundamental para a instituição. Na 3ª Mostra de Extensão, o tema Territórios Educativos, uma cartografia em movimento, convida cerca de 500 inscritos a pensarem e repensarem os espaços e as formas de fazer educação e a relação com as comunidades. A ideia de território educativo nos dá uma compreensão de processos de aprendizagem que são multiterritoriais, que não acontece só dentro da universidade, acontece por práticas extensionistas, por práticas em diversas disciplinas, com parceiros diversos, envolvendo diferentes atores sociais. A ideia de território educativo é que o território, nesse processo de construção da aprendizagem, ele não é só cenário de práticas, ele também é um sujeito que emite sentidos e constrói formas de curricularizar o conhecimento e a formação acadêmica num diálogo constante com as dimensões culturais, com a identidade desse lugar, com as características que essa cidade, que essa região tem e que produzem um tipo de pedagogia que é muito particular e singular. Durante o evento, Lia Salomão, direto de São Paulo, da Associação Cidade Escola Aprendiz, compartilhou a experiência em projetos voltados à educação e territórios. A organização atua com base na participação social, na escuta ativa e na valorização cultural e ancestral das comunidades. A gente existe há 27 anos e a gente trabalha com educação integral e territórios educativos na perspectiva da garantia de direitos. Então, é uma organização que se organiza aí a partir de 3 programas. Um programa que é o Centro de Referência em Educação Integral, um programa que é Territórios Educativos, Educação e Território, e o programa de Proteção Integral. Então, o que a gente faz? A gente leva essa ideia da educação integral para o fomento de territórios que são territórios articulados, que atuam de forma intersetorial para a garantia de direitos, principalmente de crianças, adolescentes e jovens. E para mim ficou muito forte essa chamada do título que foi dado ao seminário, para pensar que a cartografia muitas vezes a gente vê como uma representação estática da realidade. E aí quando vocês propõem que ela seja em movimento, acho que abre espaço justamente para que aquilo que está lá, que compõe esse território, possa se mobilizar de formas distintas, possa assumir novos compromissos, então não estão estáticos nos seus próprios compromissos, nas suas próprias pastas, mas que também assumem essa mobilidade para aquilo que aquela comunidade é ou precisa. A discussão nacional sobre a extensão na pós-graduação não poderia ficar de fora da programação da mostra.
Fernando Gonzalez, professor da Universidade Regional do Noroeste do Estado, foi convidado para falar sobre a implementação, os desafios e as potencialidades dessa prática nos programas de mestrado e doutorado. Si bien programas y universidades ya tienen experiencias, más do punto de vista de proyecto institucional da educación superior no Brasil es bastante reciente. Entonces, como todo lo que es reciente, despierta muchas dúvidas, se entiende que tiene un potencial importante, mas temos que avançar bastante ainda. Talvez o risco que a gente corre hoje é que a extensão entre na pós-graduação em estricto sensu como algo anexo, algo que se faz, pero que não atraviesa a pós-graduação em estricto sensu. E a ideia de aqueles que estão impulsionando a extensão na pós-graduação em estricto sensu é que ela, de fato, transversalize e mude algunos aspectos da produção científica, basicamente no que se refiere ao engajamento social e à transformação do conhecimento em impacto nas comunidades. E aproveitando a mostra, a gente apresenta hoje uma novidade: o lançamento de um selo criado pelo diretor de arte Lucas Santos, da Assessoria de Comunicação, que vai identificar os conteúdos relacionados às atividades de extensão da UFN. A partir de agora, sempre que divulgarmos ações das disciplinas ou projetos extensionistas, você vai ver esse selo aqui, para perceber com mais facilidade que se trata de uma iniciativa com a comunidade. E a estreia do selo já é na próxima reportagem. Vamos mostrar algumas das produções extensionistas apresentadas durante a mostra. A inovação faz parte do dia a dia da Universidade Franciscana e dentro dos projetos extensionistas essa realidade não é diferente. Em todas as áreas do conhecimento, ela está presente para mostrar o potencial da pesquisa universitária no impacto social. A extensão da Universidade Franciscana trabalha com projetos de extensão e com disciplinas curricularizadas que têm um foco, o impacto social. E a partir daí tem toda uma discussão de como trabalhar com a inovação. Então, os subprojetos da extensão, eles têm como um dos objetivos ampliar essa inovação, ampliar esse contato com a comunidade. As disciplinas extensionistas dos cursos da área de informática formam o projeto integrador Inovação e Desenvolvimento de Tecnologias para a Inclusão, Saúde e Informação. As atividades já resultaram em simulações de trânsito para propor melhorias, auxílio de profissionais da radiologia com cálculos e até jogos educativos para redes sociais. O curso de Sistemas da Informação e o curso de Ciência da Computação, a gente tem uma linha de um subprojeto que ocorre desde 2022, voltado para a segurança digital, que é onde os alunos propõem boas práticas para as pessoas vivenciarem dentro da internet de uma forma segura. Já no curso de jogos a gente seguiu uma linha semelhante, só que pensando em adolescentes e entenderem da importância de se manterem seguros também nos seus ambientes. A gente tenta unir da melhor forma o que cada um dos cursos desenvolve para propor ferramentas e inovações para a comunidade em geral. O jogo de plataforma 2D propõe desafios aos jogadores e a cada fase proporciona aprendizados sobre cibersegurança, como, por exemplo, se prevenir das ameaças do mundo virtual. Tem um foco principal num público mais jovem, por exemplo, de 8 a 13 anos, que é para ensinar mais essas pessoas que estão numa idade que você começa a mexer no computador, começa a mexer no celular, sobre hábitos e outros quesitos de segurança que é bom você ter em mente. Você tem que aceitar cookies, somente essenciais, para não deixar tudo que você faz público, privatizar as coisas, não se deixar vulnerável a ameaças. A gente tenta integrar isso como uma parte de um jogo. Eu jogando isso, eu acabo entendendo melhor como me comportar no ambiente virtual. Ainda na área de ciências tecnológicas, outros 3 cursos também formam um projeto integrador, com a temática Identidade e Inovação Social. Cada um na sua área de atuação leva para a comunidade ideias e atividades que mudam realidades. Os cursos que a gente está falando são design,
design de moda e arquitetura, todos eles têm como ponto comum a necessidade de criação, são cursos que trabalham com criatividade. E da mesma forma, trabalhar com a ideia da identidade. Todos esses cursos, tanto a parte do design quanto da moda, eles têm essa característica de tentar ler o local onde é que eles estão para tentar dar uma resposta. Então, a arquitetura, a gente trabalha isso através do patrimônio, mas também a moda e o design, eles têm essa leitura muito cuidadosa do local onde é que eles estão inseridos para tentar dar uma resposta. O livro Imaginação Sem Limites é resultado de uma das disciplinas extensionistas do projeto. O trabalho feito por meio de oficinas impulsionou os alunos da APAE a usarem a criatividade e serem protagonistas de várias histórias. Eu costumo dizer, o nome da disciplina é Design Social e Sustentabilidade, mas eu costumo usar justamente essa expressão, é design para a inovação social. Como que eu já parto de ideias existentes e olho para a inovação direcionada para aquele público-alvo em questão, que no nosso caso são os atendidos lá da APAE. Como que a gente vai inovar para eles, olhando para as potencialidades, né, e demandas, os sonhos deles, como que a gente olha para esses sonhos então e materializa para essa inovação social, né, que é também dentro de um desenvolvimento regional, que é dentro do projeto integrador, então tá tudo, né, conectado. A mostra da extensão da UFN busca compartilhar os trabalhos desenvolvidos por diversos cursos da instituição em diferentes territórios. Neste ano, o evento reuniu 18 projetos de extensão, 9 projetos integradores, além da participação de estudantes contemplados com o programa de bolsas de extensão da graduação e da pós-graduação. E também, durante a mostra da extensão, foi lançado este livro aqui, o livro Territórios Educativos da Extensão, organizado pelas professoras Janaína Marque e Ail Ortiz. A gente conversou com a professora Janaína sobre a obra. Olha só. Bom, o livro, a ideia do livro surgiu na primeira mostra de extensão, em função disso tudo que a gente consegue prestigiar, né? Dessa riqueza de trabalhos. E eu e a professora Ail, na época, nos inspiramos muito, né, naquilo que estava sendo mostrado e pensamos, por que não cristalizar isso de alguma forma, materializar, eternizar isso de alguma forma, até para valorizar o trabalho que era feito por professores e alunos. Então, na época, entramos em contato com a Pró-Reitoria Acadêmica, que comprou a ideia com a gente, e hoje a gente consegue, então, entregar para a instituição, como uma forma também de preservar essa memória, né, e valorizar esse trabalho, o livro volume 1, e em breve nós teremos o livro volume 2. Os territórios, eles são a parte fundamental da extensão. Então, não há como desvincular o processo de extensão dos territórios. Então, tudo aquilo que acontece dentro das disciplinas ou dos projetos institucionais de extensão, eles preservam também um pouco da memória dessa relação da instituição com os territórios. Então, sem dúvida nenhuma, é uma forma de homenageá-los, né, e também de agradecer pelas portas abertas, né, pelas parcerias que a gente estabelece. Então, essa conexão é muito importante. E já que estamos falando de livros, vamos falar de Feira do Livro de Santa Maria. Esse evento tradicional e tão querido pelos santamarienses vai ocorrer de 22 de agosto a 6 de setembro na Praça Saldanha Marinho. O lançamento da feira este ano ocorreu nesta semana com a divulgação da identidade visual do evento, que tem como tema os 120 anos de nascimento de Érico Veríssimo, escritor gaúcho de Cruz Alta, que nasceu em 1905. E eu estou aqui com o acadêmico de design Matheus Jardim, que com a orientação do professor Roberto Gerhardt, fez a ilustração que compõe a identidade visual da Feira do Livro de 2025. Sejam bem-vindos. Obrigado. Matheus, quero saber de ti como foi, então, ilustrar esse evento e quero te perguntar quais são os elementos, então, que compõem essa ilustração que a gente já está vendo aqui na tela. Claro que a gente já tem uma ideia quem são aqueles personagens centrais ali, mas quero que tu explique pra gente. Eu gostei muito de fazer esse projeto, eu adorei muito ler Tempo e o Vento, eu vi o filme também, queria me informar bem sobre os personagens que eu coloquei em destaque o Capitão Rodrigo e a Bibiana, no centro da ilustração, no chafariz da Praça Saldanha Marinho. Eu queria combinar bastante esses aspectos de Santa Maria e também do conto, meio emendando eles na história do Rio Grande do Sul.
E logo no centro ali eu coloquei o Érico Veríssimo, justamente para celebrar o conto dele e a influência dele com essas histórias dele. Junto ali eu coloquei também o livro aberto como se fosse mesmo para emendar as palavras na nossa história. E as palavras dele se emendam para formar os trilhos para a nova locomotiva que fizeram agora na Saldanha Marinho. Eu visitei recentemente lá para dar uma olhada, queria fazer uma pesquisa grande para fazer a ilustração em si, e eu vi a instalação nova e queria muito colocar uma coisa recente com algo também da história, como emendando essas partes juntas, sabe? Como se a história desse continuação para a nossa história. É muito legal, né? Porque tudo tem um significado, uma representatividade. E, Matheus, as cores também, né? Tem uma intenção. Conta pra gente. Claro. As cores eu queria combinar esses tons terrosos que tem um pouco, tanto na adaptação do filme, e também no Teatro 3 de Maio, que eu quis referenciar ele ali na esquerda. Eu queria combinar esses tons terrosos com tons divertidos, porque a feira é para todos, é para todas as idades. Então, eu coloquei cores mais vibrantes e divertidas para relembrar que a feira também tem muitas atrações para as crianças. Então, quis mostrar, de certo modo, que os livros são para todo mundo. Perfeito. Eu quero saber se o professor ficou orgulhoso com esse trabalho do aluno e como foi esse processo, essa ligação com a Secretaria de Cultura, então, que possibilita que os alunos se desafiem, né, e participem desse evento importante para a cidade. Eu acho que, Bruna, com relação ao professor, é uma questão de muito orgulho de tu ver o trabalho de um aluno atingindo esse patamar, digamos, né? Tendo um trabalho não somente acadêmico, mas que tem um contexto social, né? Cumpre com uma função de comunicação. Esse é o 5º ano já que eu faço a Feira do Livro, os cartazes. Anteriormente eram as ilustrações do Elias, Ramires Monteiro, do Birata, depois foi o Elias novamente. E a partir do ano passado, a Secretaria de Cultura então nos chamou, na minha pessoa, para como é que vamos fazer a ilustração. E aí eu sugeri que nós, enfim, no curso de design, eu estava com a disciplina de desenho de projeto, né, que poderíamos dar essa oportunidade para os alunos. E a gente não sabia o que vinha, né? Porque coisas boas podem vir ou não, mas enfim, foi um desafio, o pessoal comprou a ideia. Ano passado já teve uma acadêmica, a Fernanda Rockenbach, que fez uma ilustração, e este ano novamente me procuraram e eu disse, olha, eu tenho a velha receita aquela, vamos disponibilizar, vamos oportunizar para os alunos então. E aí foi feito isso numa turma de 17 alunos, 11 apresentaram a proposta, né? O qual foi levado para uma equipe lá da Secretaria, enfim, todo o pessoal envolvido, onde elegeram a ilustração, então, do Matheus, né, para compor a identidade visual da feira deste ano, né. E é uma excelente imagem, ela funciona muito bem para cartaz e para as demais peças gráficas. E depois coube ao professor o Roberto aqui, enfim, colocar os demais elementos, né, identificando a 52ª Feira do Livro, data, local, enfim. E as marcas ainda não estão patentes no cartaz, mas entrarão posteriormente, assim que definidas. E eu procurei fazer uma brincadeira, 52 e nós estamos em 25, ou seja, é uma questão autoral ali, eu acho que é uma brincadeira, uma certa ludicidade que de certa forma dialoga com a ilustração. E vale referir também que a 52ª Feira do Livro, ela parece que tem uma continuidade formal na fumaça, da Maria Fumaça ali do trem. Eu acho que o Matheus foi muito feliz na escolha, né, nas cores, nas formas, enfim. Forma e conteúdo, né? Sim. A nossa Feira do Livro é um evento maravilhoso aqui na cidade. Dá para ver o 25 ali em evidência, da mesma cor do 52. Exato. E o 52 e o 25, no caso, tiveram como referência o telhado de uma das casas ali, né, para justamente dar essa unidade na comunicação. E eu quero destacar que o Matheus falou então que o Capitão Rodrigo está representado ali, o Thiago Lacerda, que fez o Capitão Rodrigo da minissérie, é um dos convidados e vai estar presente na Feira do Livro, né, foi anunciado durante essa semana no lançamento. E eu quero saber, professor, essa ilustração, então, ela embasa o quê? Quais são os tipos de materiais que ela vai dar vida? Inicialmente, toda a campanha nas quais eu trabalho, campanhas desse teor, eu julgo que a primeira situação a apresentar é o pôster, o cartaz.
porque ele define as demais peças gráficas, né? Você tem uma identidade visual, ou seja, você cria uma unidade. Depois vão ser feitos marcadores de páginas, foram feitos botões, painéis de LED no lançamento da feira. Outros eventos já fizeram bandeirolas, banners, ou seja, todas as aplicações seguem sempre a identidade visual da feira, né? Para justamente uma unidade nessa comunicação. Gente, a gente tem imagens, então, do lançamento da identidade visual, que aconteceu lá no Lab Criativo, no mercado da Vila Belga. O patrono dessa edição é o escritor Atos Ronaldo Miralha da Cunha, um dos grandes nomes da literatura gaúcha contemporânea. E o professor homenageado é o artista plástico Juan Amoretti, que foi professor do curso de design aqui da UFN. Por motivos de saúde, ele não esteve no evento, mas foi representado pelo filho de Jean Amoretti. O professor Amoretti é autor de várias obras que estão expostas aqui na UFN, como o retrato da irmã Consuelo Silveira Neto, que dá nome à biblioteca. Irmã Consuelo foi uma das fundadoras e primeira diretora da FIC, que deu origem à Universidade Franciscana. E a gente também tem imagens de vocês dois, né, que estiveram no lançamento, contando então um pouquinho dessa criação da identidade visual. A gente vai ver aqui na tela vocês lá participando também. E eu quero saber como que foi essa experiência, Matheus, então, de estar lá levando o teu trabalho, né, e de participar desse evento tão importante para a cidade. E destacar que tu tá nos primeiros semestres do curso, né? Então, já foi responsável por algo tão importante assim na nossa cidade. Justamente por isso que eu fiquei tão animado, assim, eu fiquei meio sem palavras até quando me falaram que foi o meu desenho escolhido, porque eu acho que todos os meus colegas são ótimos, o trabalho deles é, assim, muito legal. Eu comento muito com o professor em si que a gente evolui muito e é muito legal ver gradualmente quando a gente evolui. Então, chegar num evento assim tão grande e numa história assim... Eu sou de Santa Maria, né? Então, é um evento que fez parte da minha vida, fez parte da minha infância. E fazer parte assim tão grande é uma coisa... eu não tenho nem palavras para descrever, sério. É muito, muito legal e inspira a gente a trabalhar mais com aquilo. É muito legal. Para a formação deles é muito importante, né, professor? E é bacana que o Matheus falava no início, que eles têm que ir a fundo, têm que pesquisar a essência do evento, né, para poder então reproduzi-lo. Conta pra gente qual a importância dessa experiência para a formação acadêmica deles. Em primeiro lugar, essa oportunidade, então, de desenvolver um trabalho real para um cliente real, né? Isso é muito importante. E também eu sempre friso isso para os meus alunos e quem quiser ouvir, comunicação é coisa séria. A gente tem que levar isso muito a sério. Falaste bem, para desenvolver qualquer peça gráfica, campanha, marca, enfim, qualquer situação, muita pesquisa, muito estudo, né? Isso para o aluno é ótimo porque possibilita, como eu falei, essa visibilidade, né? Enfim, na sociedade, na comunidade santamariense por fora, mas também a criação de um portfólio, né? Você ter isso num portfólio no futuro, quando você vai sair da universidade, vai buscar o seu local, né, de trabalho, isso ajuda muito. Então, e se deparar com questões reais, às vezes, é um pouco diferente do que a questão acadêmica, porque você tem prazos a cumprir, tem responsabilidades, né? E eu acho que o crescimento do aluno é muito importante. E vale referir, que nem o Matheus falou, vários trabalhos muito bons dos alunos, né? A gente percebe, e isso é gratificante enquanto professor, ver que a gente aprende a desenhar, a gente aprende a ilustrar. Não tem uma receita de bolo, né? Eu costumo dizer assim que eu valorizo muito a caligrafia de cada aluno, né? Cada um tem um tipo de escrita. No desenho é a mesma coisa. Um tem uma pincelada mais larga, o outro mais fino, o outro é mais suave, o outro é mais agressivo. Então, tem que valorizar isso no aluno, né? E isso faz com que o trabalho deles adquira personalidade, né? É muito importante. Assim, é muito gratificante enquanto professor isso, né? Que bacana. Bom, parabéns, Matheus, parabéns, professor. A gente fica aqui na expectativa, então, para a partir do dia 22 de agosto, ver a ilustração estampando aí as peças da Feira do Livro lá na Praça Saldanha Marinho. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Nós que agradecemos. Obrigado. E agora, gente, eu quero lembrar que em seguida tem vestibular de inverno da Universidade Franciscana. Dia 9 de junho, os vestibulandos fazem as provas aqui na UFN. E no quadro Fala Vestibulando de hoje, a gente tira mais dúvidas dos candidatos. Vamos ver.
Meu nome é Enzo Barcelos e eu queria saber quais são os horários e datas importantes para o vestibular. Os candidatos do vestibular de inverno 2025 da UFN podem consultar os locais de prova a partir do dia 30 de maio no site da UFN. No dia 9 de junho, a entrada dos estudantes será pela Rua Duque de Caxias, com a abertura dos portões ao 12h30. A partir da 1h da tarde, os candidatos já podem acessar a sala de prova. E à 1h30 da tarde toca o sinal para o início do processo seletivo. Os estudantes que optaram pelo curso de medicina terão 4 horas para fazer a prova. Já os candidatos que optaram pelos demais cursos terão 2 horas para fazer a redação. O gabarito preliminar da prova será divulgado a partir das 6h30 da tarde do dia 9. Já o definitivo no dia 11 de junho. A lista dos aprovados será divulgada no dia 16 de junho, às 3 horas da tarde, no hall do prédio 15 do Conjunto 3 da UFN. E a partir das 4 horas da tarde estará disponível no site da UFN. Fique atento às datas e aos horários e chegue cedo para evitar transtornos. Boa prova! E no Tá na Mídia de hoje, a professora Laura, do curso de jornalismo, fala sobre a importância da obra de Sebastião Salgado, um dos maiores fotógrafos documentais do mundo, que morreu na última sexta-feira, dia 23 de maio. Ele tinha 81 anos e morava em Paris com a família. Olá, tudo bem? A fotografia humanista perdeu seu maior expoente de todos os tempos. Sebastião Salgado, fotógrafo mineiro de 81 anos e de uma trajetória fotográfica admirada pelo mundo todo, nos deixou no último dia 23 de maio. Salgado foi e sempre será lembrado pelo olhar sensível, esteticamente perfeito e principalmente por temáticas que falaram da miséria, das desigualdades e da vida como ela é. Tudo isso representado em fragmentos fotográficos em preto e branco, congelados no espaço, no tempo, na memória e na vontade de mostrar e denunciar as belezas e as dores do mundo. Economista de formação, encontrou na fotografia documental sua maior expressão e contribuição social. Entre os trabalhos realizados, livros e exposições fotográficas com temas como os pobres das Américas, os trabalhadores e desalojados ao redor do mundo, a natureza em sua exuberância e, principalmente, o ser humano em sua existência. Enquanto contribuição para o campo jornalístico, foi o único profissional da fotografia brasileira a compor a importantíssima agência Magnum de Fotografias, fundado por Henri Cartier-Bresson. Entre os trabalhos realizados para a agência, registrou o atentado ao presidente americano Donald Reagan, fato que o projetou no cenário mundial. O fotógrafo deixa um legado à humanidade de grandeza, beleza, memória e de registros que influenciam olhares de outros profissionais da fotografia. Mas, acima de tudo, que o transformaram em Sebastião Salgado do mundo. Até o próximo Tá na Mídia. E assim, a gente se despede desta edição do Universo Acadêmico. No próximo programa, a gente traz mais informações sobre o vestibular de inverno da UFN, que ocorre no dia 9 de junho. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo grande, tchau!